No poder a despertar, no novo amanhecer quero voar. Com o X39 a vida a vibrar. É saúde que me faz renascer. Deixei para trás o peso da dor. Cada célula em mim ganha vigor. É mais que um sonho, é transformação. Com o Life no peito há renovação. Vida nova, sem dor, com energia. O futuro é agora, é pura magia. Um corpo em paz, mais força para dar. Com X39 vou brilhar. As células cantam, dançam em mim. Sinto o bem-estar a fluir sem fim. Tecnologia que me traz o saber de que há mais vida para viver. Pelas veias corre um novo fogo. Transformação que nunca é efêmera. Mais vitalidade, força e poder. Com Life Wave sei que vou vencer. Vida nova, sem dor, com energia. O futuro é agora, é pura magia. Um corpo em paz, mais força para dar. Com X39 vou brilhar. As veias cantam, dançam em mim. Sinto o bem-estar a fluir sem fim. Tecnologia que me traz o saber de que há mais vida para viver. Pelas veias corre um novo fogo. Transformação que nunca é efêmera. Mais vitalidade, força e poder. Com Life Wave sei que vou vencer. Vida nova, sem dor, com energia. O futuro é agora, é pura magia. Um corpo em paz, mais força para dar. Com o X39 vou brilhar, vou brilhar. Liberdade que invade um mundo onde tudo é verdade. Cada passo mais leve, mais forte. Com o X39 muda a minha sorte. Vida nova que invade um mundo onde tudo é verdade. Cada passo mais leve, mais forte. Com X39 muda a minha sorte. Boa noite a todos! Sejam muito bem-vindos a esta apresentação, a esta segunda-feira. Então, para quem está aqui pela primeira vez como convidado, sejam muito bem-vindos a esta apresentação da LifeWave. Eu sou Teresa Pires, tenho 58 anos, sou psicóloga de profissão e estou na LifeWave desde março de 2023. Hoje, estou aqui como a responsável por vos apresentar a todos, quer sejam já parceiros de marca, quer sejam os vossos convidados, todas aquelas pessoas que vocês convidaram para estarem aqui hoje e para apresentarem aquela que é a oportunidade de poderem experimentar, de poderem conhecer a nossa tecnologia. Então, se, se estás aqui hoje como convidado, se alguém te convidou para esta apresentação, tenho a certeza que essa pessoa acredita que envelhecer é um processo que que requer cuidado e que nós podemos envelhecer com qualidade. Então, se essa pessoa te convidou para estares aqui, é porque ela tem a certeza que esta apresentação pode realmente transformar a tua vida. Então, convido-te a estares connosco e a poderes assistir a esta apresentação e a tudo aquilo que nós vamos aqui a falar hoje. Hoje em dia, nós sabemos que a nossa realidade, o nosso dia a dia, é feito muito a correr e vivemos uma vida atribulada e há algumas coisas que vão descompensando a nossa saúde. Uma alimentação deficiente, o que implica naturalmente um déficit nutricional, o sedentarismo
a hidratação insuficiente, a qualidade do sono e também muitas vezes os efeitos secundários de alguns medicamentos. Acontece muito hoje em dia na nossa sociedade uma automedicação, muitas vezes, ou até um excesso de medicação que faz com que depois hajam efeitos secundários que são naturalmente nefastos para a nossa saúde. Mas o ser humano tem um processo natural de envelhecimento e existem umas células no nosso organismo, que são as nossas células estaminais, que vão ficando inativas ao longo da nossa vida. Então é por isso mesmo que nós estamos aqui hoje, para vos apresentar uma tecnologia que vai realmente ter um impacto enorme na vossa saúde, nos estímulos naturais do organismo, mas também na reativação das nossas células estaminais. Falarei disso um bocadinho mais à frente. Gostava que vocês percebessem que a indústria das células estaminais, e certamente que já muitos de vocês ouviram falar na criopreservação de células estaminais, as células estaminais é a medicina do futuro. Elas são as células-mãe do nosso corpo. Em Espanha, estas células são chamadas de células, as células madre. E muito bem, porque elas são efetivamente a base do nosso corpo, são as nossas células. Nós derivamos de uma célula estaminal e cada vez mais a medicina, e a ciência apostam no conhecimento sobre estas células porque sabemos que elas são as células que vão ajudar, que nos ajudam a regenerar e esta vai ser realmente a medicina do futuro. Então, hoje, eu vou falar-vos aqui de duas tecnologias. Vou fazer aqui uma apresentação hoje um bocadinho diferente, para não ser sempre a mesma coisa. E vou falar-vos aqui de duas tecnologias regenerativas da LifeWave. Então, que tecnologias são estas? Vamos ter aqui três tecnologias, três patentes e um mesmo objetivo: o objetivo da regeneração. Esta tecnologia da LifeWave está protegida por várias patentes, patentes exclusivas. Está também assente em mais de 80 estudos clínicos que foram feitos em colaboração com várias universidades independentes, com cientistas e profissionais, médicos, cientistas independentes, investigadores, tudo isto promovido pela investigação que a LifeWave e o seu criador fez ao longo de vários anos e que, naturalmente, para que esta tecnologia pudesse ser patenteada e cientificamente comprovada, tinha que naturalmente passar por estudos exaustivos. E, sim, eles existem e dão-nos naturalmente toda a confiança na utilização desta tecnologia. Esta tecnologia foi criada por este senhor que está aqui na imagem, o Dr. David Schmidt. Ele é o CEO, o fundador e o criador de tudo aquilo que está relacionado com a empresa, com a LifeWave. Esta empresa é uma empresa que tem já mais de 20 anos. O Dr. David Schmidt tem mais de 200 patentes registadas no seu nome. Toda a tecnologia da LifeWave está patenteada e cientificamente comprovada. E o Dr. David Schmidt já foi premiado por duas vezes na área da tecnologia pelo Hall of Fame International. O que é que isto significa? Significa que este cientista é um cientista de renome, quer seja nos Estados Unidos, mas também na Dinamarca, onde já existe uma tecnologia, os drones que estão a ser criados pela empresa e que ajudam em situações de catástrofe natural. E o Dr. David Schmidt já foi inclusivamente premiado pelo governo dinamarquês na área da inovação relativamente a esta tecnologia que está a ser criada naquele país. Então,
Eu vou-vos, a empresa e a tecnologia já foi também reconhecida várias vezes e já recebeu vários prémios internacionais. Já foi reconhecida pela Bravo como o prémio de crescimento. Foi também reconhecida pela Inc. 5000 como uma das empresas, uma das 500 empresas com o maior crescimento, mas o último prémio que a Lifewave recebeu foi este realmente recebido em outubro de 2025 pela Biotech e que vem reconhecer a Lifewave como e recebeu o prémio Inovação do Ano em Células Estaminais. Ou seja, a tecnologia da Lifewave foi reconhecida e recebeu o prémio Inovação na área das células estaminais, na área da regeneração celular, na reativação das células estaminais. E isso é naturalmente um orgulho enorme para nós podermos ter à nossa disposição esta tecnologia cujos resultados são visíveis em todo o mundo. Principalmente em Portugal, que é aqui que nós estamos e onde nós estamos a trabalhar com esta tecnologia. E como é que isto tudo funciona? Então, é muito simples. O Dr. David Schmidt criou uma tecnologia muito fácil de usar, que utiliza recursos naturais do nosso corpo. Aquilo que vocês estão a ver aqui é um corpo humano, um organismo que produz um infravermelho. Nós somos uma fonte de energia, o nosso corpo emite uma luz. Estas imagens que estão aqui é para que vocês percebam como é que nós conseguimos, como é que na medicina, na fototerapia, se consegue perceber com dispositivos de visão noturna ou com aparelhos termográficos, nós conseguimos naturalmente perceber o espectro de luz do organismo, e aquilo que aqui nos indica, por exemplo, é que as zonas mais vermelhas são zonas mais inflamadas do organismo e quanto mais vai do laranja para o verde e para o azul, são as zonas menos inflamadas. E é desta forma que se consegue ver e medir o que se está a passar ao nível inflamatório num organismo. O que é que o Dr. David Schmidt percebeu? Que podia tirar partido do espectro de luz que o nosso corpo emite e que com isso poderia estimular o organismo a processos biológicos e bioquímicos que ele tem, que são naturais. Nós nascemos com essas faculdades, o nosso organismo tem uma capacidade de regeneração e de autocura, de autorregeneração. O que acontece é que vamos perdendo esses processos, essas faculdades, ao longo do processo de envelhecimento. Porque nós, o corpo humano, o organismo humano, nasce, passa por um período de desenvolvimento mais ou menos até aos 25 anos e depois, a partir dos 25 anos, começa um processo de envelhecimento. Ele é lento, gradual, naturalmente que depende muito da forma como nós tratamos o nosso corpo, não é? Todos aqueles parâmetros que eu falei ao início desta reunião vão naturalmente influenciar o nosso processo de envelhecimento. A forma como nós nos alimentamos, se bebemos pouca água, se somos mais sedentários, não fazemos exercício físico, se dormimos mal, se intoxicamos o nosso corpo com substâncias que podem realmente trazer efeitos secundários e sobrecarregar os nossos órgãos internos, isso vai naturalmente acelerar o nosso processo de envelhecimento. Então, o Dr. David Schmidt criou uma tecnologia, uma nanotecnologia, não é? Que são estes pequenos adesivos. Eu estou a tirar o meu neste momento, tinha-o aqui na garganta, vocês estavam a vê-lo certamente. No centro deste pequeno adesivo estão nanocristais orgânicos. Estamos a falar de matéria orgânica que é extraída de plantas, que é naturalmente programada em laboratório e que depois,
quando o infravermelho que vocês veem aqui nestas imagens vai incidir nos nanocristais orgânicos, vai estimular um processo de fotobiomodulação. Então, o que é isto? A onda, o infravermelho, reflete nos cristais, vai produzir naturalmente uma nova frequência programada de acordo com os cristais que estão no centro do adesivo, e essa nova frequência é recaptada, volta a entrar no nosso organismo e vai então estimular o corpo a processos naturais. E começa por estimular a elevação de um peptídeo de cobre, que vai naturalmente depois também reativar as nossas células estaminais. O peptídeo de cobre, que é o GHKCU, é um peptídeo que nós produzimos naturalmente, o organismo produz esse peptídeo, só que ele tem benefícios enormes no nosso corpo. Ele está estudado desde 1973 por vários cientistas, por várias áreas da ciência. E sabe-se que da importância deste peptídeo do nosso corpo, ao nível anti-inflamatório, antidor, na produção de antioxidantes e, claro, também na reativação das células estaminais. E como eu disse há pouco, as células estaminais são as nossas células-mãe. Está provado através de estudos que aos 25 anos elas começam a ficar inativas. Portanto, quando nós começamos o processo de envelhecimento das nossas células estaminais, elas não morrem, mas vão ficando adormecidas. Por volta dos 35 anos, nós temos apenas 50% das nossas células estaminais em atividade e aos 60 anos, entre 7 a 9%. O que é que acontece? Estas células são as células responsáveis pela reparação, são células indiferenciadas. Elas têm a capacidade de se regenerar com qualquer célula do nosso corpo, de qualquer tecido. E, portanto, elas têm um papel extremamente importante na recuperação e na nossa regeneração celular. Se elas estão naturalmente inativas, o nosso corpo vai perdendo essa capacidade, vai enfraquecendo, vamos ficando com cada vez menos capacidade de regeneração. Portanto, o Dr. David Schmidt percebeu, ao fim de 10 anos de estudo, que elevar este peptídeo de cobre ia também elevar ou reativar as nossas células estaminais e o nosso corpo ia estar muito mais preparado para se autorregenerar. E naturalmente que isso ia se refletir no nosso processo, na nossa longevidade, na nossa qualidade de vida e naturalmente também na forma como estamos muito mais preparados para lidar ou lutar, entre aspas, com as agressões do dia a dia e que vão acontecendo naturalmente todos os dias com todos nós. Então, quais são os benefícios de nós usarmos um X39? São imensos. Para começar, nós começamos logo por sentir muito mais energia, muito mais vitalidade, muito mais clareza mental. E isto tem a ver, naturalmente, aqui mais direcionado para a minha área, que é a área da saúde mental, tem a ver com a estimulação do sistema nervoso central. Quando nós colocamos um X39, ele começa por estimular o sistema nervoso central e começa por criar um equilíbrio ao nível da produção química e elétrica no cérebro, na produção de neurotransmissores, regulando, por exemplo, os níveis de cortisol e de serotonina, dopamina, oxitocina, e isso vai naturalmente trazer um bem-estar baixo aos níveis de ansiedade, regula muitas vezes os sintomas do TSPT, que é o transtorno de stress pós-traumático, mas para além disso, regula também
o sono, a qualidade do sono, a pessoa começa a dormir melhor, a ter um sono mais profundo, mais reparador, e isso vai naturalmente também ter influência em todo o organismo. Começa por reduzir também a inflamação, e quando reduz a inflamação, há naturalmente um alívio da dor. E porquê? Sempre que há uma dor é porque há uma zona inflamada. Sempre que há alguma situação, há inflamação no organismo. E nós, hoje em dia, mesmo que não sintamos uma dor, o nosso organismo está inflamado naturalmente. Pelo stress, por comermos a correr, por fazermos uma alimentação, se calhar mais com menos qualidade nutricional, não beber muita água, a própria poluição atmosférica faz naturalmente com que o nosso organismo esteja inflamado e uma inflamação diária, dia a dia, semana a semana, mês a mês, ano após ano, vai naturalmente depois trazer alguns dissabores e que quando nós começamos a usar então o X39, começamos a sentir essa desinflamação logo nos primeiros dias. Já falei da qualidade do sono, o rendimento desportivo e a rápida recuperação vem no seguimento de todos estes benefícios, porque as células, naturalmente, ao regenerarem, ao terem mais energia, a pessoa vai naturalmente ter muito mais disposição e muito mais força na sua prática desportiva, mas depois também uma facilidade na rápida recuperação. Vamos naturalmente, porque o incremento e a elevação do peptídeo de cobre, como eu já falei, vai estimular também a produção do colagênio interno, dos 3 tipos de colagênio que o corpo normalmente produz, e que também vamos perdendo com o processo de envelhecimento e a eliminação de cicatrizes, das rugas, a melhoria do cabelo, das unhas, da pele em geral, vai naturalmente acontecer e tem a ver com todos estes benefícios que eu já expliquei e que vão promover um rejuvenescimento geral e uma reversão na idade celular, que depois, naturalmente, se vai notar de dentro para fora. O uso desta tecnologia do X39 é fácil. Como vocês viram, eu tinha o meu adesivo colocado, coloquei-o de manhã, retirei-o agora, ao fim de 12 horas. É simples, nós usamos um adesivo, um patch todos os dias, durante 12 horas, mais ou menos, podem ser 13 ou 14, não tem problema nenhum. Convém é colocá-lo de manhã e retirá-lo antes de dormir para reparar, para rejuvenescer o corpo. Depois, no dia seguinte, voltamos a colocar um novo. E há apenas aqui uma cláusula, uma característica que é extremamente importante para o uso desta tecnologia da LifeWave. É beber água. Não precisam de fazer mais nada, não precisam de ter mais cuidado nenhum, apenas beber água e adaptarem a quantidade de água ao vosso peso corporal. As senhoras devem beber 1 litro de água por cada 25 quilos de peso e os senhores 1 litro de água por cada 30 quilos de peso. A água é naturalmente importante. O nosso corpo é feito de água. Nós somos entre 70% a 80% de água. E as nossas células, para se regenerarem, o peptídeo para circular nos espaços intracelulares e extracelulares, precisa de água. É como se a água fosse o Uber do peptídeo para o levar onde ele é preciso para desinflamar, para regenerar, para dar mais vitalidade, para dar mais energia ao núcleo da célula. Portanto, é muito, muito importante beber água. Pode acontecer que, se não beberem a quantidade suficiente de água, que não tenham resultados tão rápidos e tão visíveis quanto seria desejável.
É mesmo muito importante, eu gosto sempre de referir isto, porque é efetivamente primordial beber água com o uso do X39. Devemos utilizar um mínimo entre 3 a 6 meses, é o recomendado pela empresa, e utilizar o X39 entre 3 a 6 meses ou durante 6 meses pode equivaler a uma reversão da idade celular para os 25 anos. Ou seja, ao utilizarmos continuadamente um X39 durante 6 meses, podemos levar as nossas células, a nossa idade metabólica, para o mesmo nível que tínhamos quando tínhamos 25 anos. Isso significa que o vosso corpo vai estar muito mais preparado para lutar com as agressões do dia a dia e vai naturalmente refletir-se nas dores, na energia, na vitalidade que vocês têm, com certeza. Tem uma tecnologia que está cientificamente comprovada, como eu já falei, e por isso mesmo existem muitos desportistas de renome mundial, e alguns deles vocês estão aqui a ver e conhecem-nos com certeza. A tecnologia está aprovada pelas federações olímpicas. E porquê? Porque, como não injeta nada através da pele, não há aqui nenhuma substância química, não há nenhum princípio ativo, não há nenhuma droga, nenhum opioide. Sabe-se, está comprovado cientificamente, que estes desportistas aumentam o seu rendimento desportivo e, ao fazerem análises, não são apanhados nas análises antidoping e, por isso, as federações profissionais aprovam o uso desta tecnologia na prática desportiva. Temos aqui Mike Tyson, que no seu último combate usou também a nossa tecnologia, como vocês estão a ver. E depois temos também um trio de estética regenerativa, como não há outro igual no mercado. Eu gosto de falar desta tecnologia porque a LifeWave tem muitos adesivos, muitos outros. Claro que o X39 é o nosso santo grau, é a base de tudo, porque quando nós estamos a regenerar células estaminais, estamos a regenerar toda a estrutura base do nosso organismo. Estamos a dar força às nossas células estaminais, ao nosso sistema imunitário e naturalmente estamos a estimular a proteína estrutural do nosso corpo, que é o colagênio, e portanto são três pilares fundamentais para uma regeneração de dentro para fora. Mas, claro que tudo isso depois vai culminar também na aparência. E nós temos efetivamente um trio de estética que eu diria que é estética avançada, como não existe uma estética regenerativa, porque temos um trio à la vida que vai regenerar com o uso dos seus adesivos, que é 98,6% de origem natural, à base de plantas, de óleos essenciais, vai estimular peptídeos, vai estimular também o peptídeo de cobre, vai estimular peptídeos de leite, vai melhorar a aparência, ou seja, durante a noite com o adesivo à la vida regeneram-se internamente todas as estruturas da pele e durante o dia alimentam-se com o creme de dia e com o creme de noite. E esta é uma tecnologia com resultados tão bons a vários níveis que eu gosto ultimamente de falar muito porque vai complementar todo aquele trabalho que o X39 faz e sem dúvida que passamos para níveis de saúde, de bem-estar, de beleza nunca antes experimentados. Principalmente para as senhoras e para quem tem mais de 40 anos, experimentem e depois voltem aqui para nos contar os resultados.
E para continuarmos, já vos falei um pouco da tecnologia, daquilo que é a base da nossa empresa, desta empresa da LifeWave, mas hoje estou aqui também para vos falar um pouco, quer da empresa, quer da oportunidade que também temos aqui ao representar e ao sermos parceiros de marca da LifeWave. Estamos a falar de uma empresa que vai fazer já 22 anos em agosto, que distribui em mais de 80 países, que tem 12 armazéns espalhados pelo mundo. Já mais de 5 milhões de pessoas utilizam os produtos da LifeWave. Em Portugal já somos, julgo que neste momento, mais de 35 mil utilizadores, com excelentes resultados. Temos uma fábrica na Irlanda e, portanto, é uma empresa que está estruturada, que nos dá total confiança, porque realmente os estudos, a forma como a empresa nos se apresenta, dá-nos realmente garantias e confiança de que estamos com a empresa certa. Então, peço desculpa, pronto, minha apresentação. Desculpa, os diretos têm destas coisas. Ali naquele slide está efetivamente um vídeo que me bloqueou aqui, mas eu vou já passar aqui novamente. Pronto, já estão novamente a ver a minha tela. Diz que sim, certo? Brás, estás aí? Sim, Teresa, Tudo está-se a ok, não ver. está? Tá? Ok, Está tudo obrigada. ok, está tudo ok. Obrigada, obrigada. Pronto, então agora vou-vos falar aqui um pouco, porque certamente temos aqui convidados na sala. E vocês vão perguntar, então, mas e agora como é que eu posso usar o X39? Como é que eu posso adquirir, por exemplo, o trio à vida? Nós temos aqui, naturalmente, a empresa preparou e tem um plano de recomendação, porque a empresa quer efetivamente, o Dr. David Schmidt, o seu objetivo é que os seus produtos, os produtos que ele criou, porque ele desde menino que tem um sonho, tinha um sonho de ser cientista, e que os seus produtos cheguem a todas as pessoas de uma forma simples, e o mais acessível possível. Então, naturalmente que há aqui um plano de recomendação. E como é que vocês podem, naturalmente, experimentar o X39? Então, vocês podem ser clientes, todos nós podemos adquirir o produto diretamente à empresa, todos nós adquirimos o produto diretamente à empresa, e vocês podem adquirir diretamente ao distribuidor, à pessoa que o convidou, através do link de convite. Sempre através do link de convite da pessoa que vos convidou para estarem aqui. Não vão à internet, vou aproveitar para fazer aqui um parênteses, porque eu própria tenho na minha posse adesivos que são imitações do X39. Vocês entram na internet e existem hoje em dia já muitas falsificações de vários adesivos da LifeWave. Não comprem. Tudo aquilo que vocês encontrarem a 26, a 30, a 15, a 20, não interessa, é falso. São burlas. Os produtos da LifeWave só podem ser vendidos através do link da loja online de um parceiro de marca. Ok? Portanto, falem com a pessoa que vos convidou, porque ela vai saber dar-vos todas as indicações de como é que vocês podem efetivamente adquirir os produtos, da LifeWave. Depois, vocês podem ser clientes preferenciais ou clientes preferencial plus. Então, um cliente preferencial pode adquirir o produto
ao mesmo preço, a um preço de retalho, faz uma subscrição mensal, uma compra mensal automática e vai receber uma destas amostras de 3 em 3 meses. A empresa dá amostras de fidelização e porquê? Porque se vocês fizerem uma subscrição mensal, como cliente preferencial, vocês depois vão receber então estes produtos. No primeiro mês recebem um pequeno envelope com 10, ao fim de 3 meses recebem o IAON, ao fim de 6 a glutationa, ao fim de 9 o Silent Night e depois então ao 13º mês uma amostra de Ala Vida. Depois podem ser então cliente preferencial Plus, e aqui este cliente preferencial Plus já tem aqui um pouco mais de benefícios. E porquê? É aquele cliente que vai naturalmente também comprar ao mesmo preço diretamente à empresa, faz a sua subscrição e a sua compra mensal, mas ele vai também pagar uma anuidade. Portanto, vai subscrever uma anuidade juntamente da empresa e aqui ele pode recomendar a pessoas amigas, a outros clientes. E quando ele recomendar a 3 clientes no mês civil, a empresa vai lhe dar então um bónus de 95 euros. E o cliente preferencial Plus, com a sua subscrição mensal, então vai receber todos os meses, junto do seu X39 ou da sua subscrição mensal, uma oferta também, mas aqui recebe todos os meses e vai receber por esta ordem que está aqui as várias ofertas da empresa. Depois, para além disso, podem ser parceiros de marca, que aqui nós chamamos de brand partners. E o brand partner vai ser um representante da empresa, como eu e como algumas pessoas que estão aqui na sala hoje a assistir também à reunião, como as pessoas que vos convidaram para estarem aqui são certamente brand partners. E o brand partner é um representante da empresa, fez a sua inscrição, assinou um contrato, é um representante independente, portanto tem uma posição independente, representa naturalmente esta tecnologia avançada com produtos únicos, não é? E tem aqui naturalmente um negócio, iniciou aqui um pequeno negócio. A empresa tem um plano de compensação, que vocês podem aprender ou ir aprendendo à medida que forem percebendo, como é que tudo isto funciona. Ele é realmente um plano, ambicioso, que eu não vou explicar aqui em detalhe, porque seria cansativo e, para além disso, é tanta informação que muita dela se iria perder e vocês certamente iriam ficar um pouco confusos. Digo-vos que nós temos aqui uma equipa que presta assessoria diária, que dá formação. Certamente que a pessoa que vos convidou está perfeitamente, tem perfeito conhecimento do plano de compensação e se não tiver, porque está há relativamente pouco tempo dentro da comunidade, vão haver pessoas, vão haver uplines, vão haver pessoas que vão saber informar, vão saber explicar tudo relativamente ao plano de compensação da LifeWave, ok? Falem com a pessoa que vos convidou, porque certamente que vocês podem adquirir aqui um kit, podem ser representantes de marca, podem adquirir um kit com desconto, naturalmente para vocês, para a vossa família, para começarem a ter a experiência de utilizar a tecnologia, porque é por aí. Eu pessoalmente aconselho que é por aí que todos nós devemos começar. Foi por aí que eu comecei com a LifeWave, conhecendo a tecnologia e depois fui dando
passinho a passinho, para chegar até aqui. Existem dois tipos de kits. Os kits familiares, que podem ter entre 3 a 6 embalagens de X39 e depois kits que nós consideramos mais empresariais porque têm mais quantidade, para pessoas que, porque nós temos aqui muitos profissionais de saúde, e que pretendem ter na sua posse alguns produtos, e aí sim temos aqui kits que são mais direcionados para a área empresarial. Temos então um plano de compensação ambicioso, como eu já disse, com 9 formas de ganho, curto, médio e longo prazo. E eu vou-vos aqui explicar um bocadinho, antes de depois passar, porque eu tenho aqui hoje uma convidada com um testemunho sobre a tecnologia e que quero também dar-vos a conhecer. Então, nós temos aqui um plano com 9 formas de ganho, que os ganhos de curto prazo estão relacionados com o lucro sobre a venda direta de produtos, os bónus que nós podemos ter sobre uma carteira de clientes. Vocês podem criar uma carteira de clientes preferenciais e preferenciais plus, e isso vai naturalmente, mediante um volume de pontos, vai-vos gerar bónus. Depois temos o bónus de introdução ao produto, sempre que vocês registam um brand partner e que ele se registre com um daqueles kits, vocês podem ganhar aqui entre 35 a 405 dólares. Temos depois um bónus de lançamento de negócio para quem queira realmente iniciar aqui um pequeno negócio para ter um rendimento extra. A empresa dá aqui um incentivo durante as primeiras 9 semanas do negócio que varia entre os 25 e os 50 dólares. Hoje, curiosamente, a empresa lançou uma promoção para os novos brand partners, em que estes bónus vão ser duplicados durante um período. Portanto, é aqui uma excelente promoção para dar aqui um arranque extra para quem está a começar de novo. Depois temos o bónus de nível, que tem a ver com o consumo e que vai até à terceira geração, em que cada brand partner pode ganhar entre 3 a 7% por todo o consumo da sua estrutura até à terceira geração. E claro, depois temos então o bónus binário. Isto tem a ver com o equilíbrio entre as equipas, as várias equipas, e que pode dar também um bónus entre 5 a 10%. Temos depois então os ganhos a médio e longo prazo. Temos bónus de subidas de rank, porque naturalmente a empresa tem aqui também ranks em que as pessoas vão subindo por mérito, por trabalho, por vidas transformadas. Nós aqui apostamos muito na responsabilidade social, que é partilhar esta tecnologia com o bem-estar que levamos às pessoas e portanto, a empresa também premia quem mais trabalha, quem mais resultados tem e claro que depois existem aqui bónus que são atribuídos. Depois temos um bónus de mentor, que tem a ver com o crescimento das estruturas e que podem ir entre 5 a 20% até à sexta geração. Aqui diz com compressão, isto tem a ver com depois algumas nuances do plano de compensação, que certamente quem vos convidou vai saber-vos explicar isto em pormenor. E depois temos um bónus trimestral de liderança, que é para quando se está já no topo da carreira, sim, porque aqui na LifeWave pode-se fazer carreira. Esta é uma profissão bonita, em que se trabalha, em que trabalhamos com pessoas, em que podemos ajudar pessoas a transformarem a sua vida, e claro que isso depois também, digamos que é aqui tido em conta pela empresa e quem mais
quem chega ao topo tem naturalmente depois um bónus trimestral de liderança. Para além disso, esta empresa tem bónus de viagens, existem bónus por vendas de produtos, por registro de novos sócios, por ajudarmos as pessoas a subirem de ranks, pelos nossos próprios ranks pessoais. Portanto, esta é uma empresa que premia o sucesso, a liderança, um, o crescimento e naturalmente que todo este crescimento está sempre relacionado com o número de vidas que nós ajudamos todos os dias a saírem, muitas vezes, de situações muito complicadas e difíceis. E naturalmente que existe muito mais, e eu poderia estar aqui, principalmente eu que gosto de falar da tecnologia, poderia estar aqui uma noite inteira a falar-vos da LifeWave, da sua tecnologia. Fui uma das primeiras profissionais de saúde em 2023 a juntar-me a esta equipa. E tem sido um orgulho enorme para mim fazer parte desta comunidade, ajudar tantas pessoas a transformarem as suas vidas. E por isso hoje tenho aqui vou interromper aqui a minha tela, tenho aqui uma convidada que vou pedir que ligue o microfone. Alguns de vocês já conhecem o testemunho dela, mas eu hoje decidi novamente convidar a Elizabeth Ferreira. Boa noite, Elizabeth. Boa noite, Teresa. Boa noite a todos. Como estás? Tudo bem? Ótima. Maravilhosa. Eu sei. Bom, então, para quem não conhece a Elizabeth, eu já vou pedir para ela falar um bocadinho. A Elizabeth já está na LifeWave já desde 2024. Começou na LifeWave por um motivo e ela vai, à medida que os meses vão avançando, ela vai melhorando. E eu gostava que tu, Elizabeth, mais uma vez, que começasses por falar o início, sim, mas que hoje nos contasses como é que estão a ser os últimos meses e que transformação tem sido essa tão impactante que tu estás a ter com a nossa tecnologia. Bem, para quem não me conhece, o meu nome é Elizabeth, como a Teresa já referiu. Tenho 54 anos e vivo no Algarve. Tenho 2 filhos, sou casada. E em 2021 comecei a sentir-me muito cansada. Comecei por fazer uns exames de rotina para ver se estava tudo bem, análises, o normal. E aparentemente estava mesmo tudo bem. Acontece que eu não conseguia desempenhar as minhas funções no trabalho, o cansaço era imenso e acabei por ser diagnosticada no fim, quando procurei um reumatologista, por fibromialgia. Só que os medicamentos para a fibromialgia são antidepressivos e relaxantes musculares e tramadols, aquilo que nós já sabemos, e eu recusei-me a tomar. Recusei-me a tomar, entrei em depressão, estive numa depressão profunda, com muita confusão mental, muitos ataques de pânico e procurei tudo. Até que um dia encontrei o X39, né? Procurei, encontrei alguém que me mencionou a doutora Teresa, fui ter com ela e ela aconselhou-me a fazer e eu experimentei. Ao fim de 5 dias eu não tinha dores e a fibromialgia, as dores da fibromialgia são dores generalizadas, tanto depressa está num sítio como está noutro. E eu fui melhorando, ao fim de 5 dias eu não tinha dores. Comecei a ter outro ânimo, a sentir-me com vontade mais de ir para a rua, de sair, e tudo começou a mudar em mim.
E todos os dias eu via diferenças. Nunca mais tive dores. Voltei a trabalhar, já estava há 4 anos em casa, porque por fim eu tive que me despedir do trabalho de 25 anos. E acontece que voltei a trabalhar, estou no ativo, sou cozinheira de profissão, é uma profissão muito exigente, que requer muita concentração, muito trabalho de peso, porque eu trabalho em cozinhas que funcionam com muita alimentação, primeiramente num lar de idosos e agora numa escola, são muitas alimentações a sair, é uma cozinha pesada. Estou no ativo, sinto-me bem. E há 3 meses, em novembro, havia uma coisa em mim que eu tinha ganho com o facto de eu ficar mais sedentária e de não me mexer tanto. Eu ganhei muito peso, também derivado da menopausa, e ganhei 20 e muitos quilos. E eu sentia-me num corpo que não era o meu. E tudo isso me frustrava, não era só a fibromialgia, porque tudo isso depois é um juntar de tudo, não é? Nós vimos-nos incapacitados que não conseguimos trabalhar, vimos-nos mais gordos, a envelhecer, e isso tudo me frustrava, porque eu sempre fui uma mulher muito ativa, bonita, porque eu sou bonita, não é? Exatamente. E via-me cada vez a decair mais e isso entristecia-me muito. E Uhum. há 3 meses atrás, em novembro, eu falei com a Teresa e outras pessoas que estão na LifeWave, mais profissionais de saúde, e para me aconselharem algo para eu poder perder aquele peso todo. E eu comecei a usar um protocolo do SP6 e a glutationa, e comecei muito rapidamente a perceber que o meu corpo estava a responder. É lógico que eu tive que ter hábitos alimentares que não tinha, não é? Uhum. E isso começaram a aparecer os resultados. E quando começam a aparecer os resultados, nós começamos a ficar motivados. Um, Porque espera aí, está a dar resposta, Uhum. e vamos lá fazer porque é assim. E agora então é que ninguém me vai parar. Porque as Uhum. minhas dores ninguém as via, não é? Eu sei que falo delas, falava delas e podia impactar alguém que me conhecesse e que, não é? Mas já aos olhos das outras pessoas as dores não se veem, mas Exato. aquilo que é físico vê-se e eu perdi já 13 quilos e Uhum. nota-se muito bem. Com Exato. que eu cá continuo com o meu X39, a glutationa e o SP6 e perder aqueles 20 quilos que ganhei. E é isto. Não sei se me queres fazer mais alguma Não, pergunta, não, Teresa, não mas quero, eu. não, não, quero aqui reforçar que, pronto, eu conheço-te e temos aqui algumas pessoas que te conhecem pessoalmente e que comprovam aquilo que tu estás aqui naturalmente a dizer. Dizer-te que tu és um exemplo de perseverança, de vontade, porque eu sei também na minha profissão que muitas vezes esse estado de ansiedade, todos os sintomas de uma doença autoimune fazem naturalmente com que depois o organismo, o sistema nervoso central, dê uma resposta completamente diferente, o excesso de cortisol, depois muitas vezes acontece com a ansiedade, com os ataques de pânico, as compulsões alimentares e é uma resposta natural do corpo. E tu realmente tens tido a força de vontade para mudar muitas coisas em ti. E começaste da forma. Começaste por desinflamar o teu corpo, por ficar sem dores, por voltares ao ativo. E houve aqui toda uma mudança de paradigma que fez com que tu chegasses àquilo que estás hoje e que naturalmente está a trazer os resultados. É importante salientar que a Elizabeth não está só a fazer a tecnologia, ela está aqui num processo de reeducação alimentar. Atenção, ela não está a fazer dieta, ela está a mudar alguns hábitos alimentares, a beber mais água, a ter naturalmente mais atividade física,
a dormir melhor, porque ela também não dormia, e Não. tudo isso depois traz naturalmente os resultados que ela está a ter. Mas sim, a tecnologia é sem dúvida aqui uma ajuda preciosa em todos os resultados. Portanto, obrigada, Elizabeth, pelo teu Nada. testemunho, por teres vindo aqui trazer uma nova, porque já conhecíamos o teu testemunho da fibromialgia, mas agora esta mudança, mais recente, e obrigada pela partilha e pela tua disponibilidade para estares Obrigada a eu. aqui, ok? Obrigada. E Nada. Boa pronto, noite a todos. da minha parte, julgo que havia aqui uma senhora, que estava, preciso da vossa orientação para esclarecer como aplicar e horários. Vou-lhe pedir, Dona Ana Paula, normalmente esta reunião não é para aberta a perguntas. Vou-lhe pedir, por favor, se quiser o meu esclarecimento, eu posso ajudar no grupo, os grupos, o meu número está, Teresa Pires, mande-me uma mensagem privada e eu ajudo-a com tudo aquilo que for necessário, está bem? Se não encontrar o meu número, peça a alguém conhecido que não está no grupo. Quem é que é o. Ligar o seu micro. Eu vou dar aqui, vamos lá ver. Isto não é normalmente o que se deve fazer. Ana Paula, vamos cá ver. Ajudem-me lá a encontrar esta senhora, por favor. Brás, estás por aí? Ana Paula Rodrigues Cardoso. Está aí. É. Espera aí. Ana Paula. Ana Paula, ative lá o som, se faz favor. Já está com permissão para ativar o som. Consegue ativar o seu som? Ana Paula? Alguém conhece a Dona Paula? A Dona Ana Paula sabe quem foi que convidou a senhora? A senhora diz que já recebeu hoje o X39. Ligue o seu som. Ligue o seu microfone, minha querida. Em baixo tem um símbolo do microfone, tem que o ativar. Já conseguiu? Ligue lá agora o som. A senhora em baixo no seu telemóvel, não sei, tem o símbolo do microfone. Tem que clicar em cima para tirar o vistozinho. Consegue? Minha senhora, se não, eu não consigo ouvi-la. Eu não consigo ouvir aquilo que a senhora está a dizer. Lamento, vai ter que pedir ajuda para me mandar mensagem, está bem? Conhecem, por favor, a senhora para ajudar? Alguém que conheça a senhora que possa ajudar, por favor? A senhora precisa de orientação, está bem? Não, minha senhora, eu não lhe vou dar o meu número, desculpe. Fale com quem a convidou. Quem é que a convidou, Dona Ana Paula? Eugénia e Ladislau, nem sei quem são estas pessoas. Senhora, num grupo do WhatsApp, tente e peça o meu número. Peça para falar com a Teresa Pires, está bem? Mande-me mensagem que eu depois ajudo a senhora. Bom, meus amigos, desculpa.
É assim, Teresa, a senhora tem autorização para ligar o som, provavelmente não está a conseguir. Pois, a senhora, eu sei, inclusivamente eu dei permissão de co-anfitrião à Sim, senhora para sim, ser mais exatamente. fácil, Exatamente. mas a senhora não deve estar a conseguir, não consegue ligar o som. Ahm, não tem problema, minha querida, não tem problema. Só que por uma questão de ética, eu não lhe vou passar o meu número de telefone aqui, tá bem? Fale com a pessoa que a convidou e diga que eu disse na reunião, se precisar de ajuda, eu ajudo sem problema nenhum, tá bem? Tá bom? Pronto. Boa noite a todos. Espero que tenham gostado. Peço desculpa aqui por esta questão e da minha parte, obrigada. Amanhã haverá aqui formação às 9:30 da noite, novamente. Hum, e divirtam-se, sejam felizes e usem o X39, que é excelente para a vossa saúde. Um beijinho a todos. Obrigada.